Eu quero convidar a todos para que leiamos um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Joel, capítulo 2, dos versículos 28 a 32. Vamos uma vez mais colocar-nos de pé e vamos ler juntos esse texto. Vamos ler tal qual está aqui na transparência, né? Acontecerá depois, todos juntos, né? Vamos começar todos juntos? Vamos lá. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos terão sonhos e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas daqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois do monte Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem, como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamara. Nós vamos orar uma vez mais com o irmão Diácono Jorge Eugênio, vice-presidente da nossa igreja. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, meu Pai, porque mais uma vez nos reunimos em Teu nome, na Tua casa, Senhor, para louvar e bendizer o Teu nome. Senhor, somos gratos, meu Deus, por tudo quanto até agora foi feito, Senhor. Os cânticos de louvores que a Ti foram dedicados, Senhor. Mas agora, meu Deus, especialmente, Senhor, quando a Tua palavra vai ser pregada, Senhor, que ela venha, Senhor, ao encontro dos nossos corações, que ela possa, Senhor, satisfazer os nossos anseios, Senhor, e aplicarmos em nossas vidas. Abençoe, meu Pai, a cada um de nós que podemos entrar nesta casa, Senhor, para que nós possamos aprender um pouco mais de Ti. Abençoe também, meu Deus, aqueles que entrando nesta casa, Senhor, ainda não Te conhecem, Senhor. Que nesta noite, Senhor, possa ser um encontro marcado contigo, Senhor. E que a Tua palavra, que o Teu Espírito, Senhor, possa atuar e os corações deles se converterem a Ti. Toma, Senhor, o pregador desta noite, pastor Alberto, em Tuas mãos, Senhor. Abençoe e reveste com o Teu Espírito, Senhor, para que ele venha falar não de si, mas falar de Ti, Senhor, para vir ao encontro dos corações daqueles que necessitam ouvir. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Quantos já leram esse texto antes e pararam alguma vez para refletir um pouquinho no que ele quer dizer? Quantos já leram mesmo? Eu gostaria que levantassem a mão. Quantos já leram esse texto antes? Não é um texto muito fácil, muito tranquilo, né? Ele me chama a atenção. Na verdade, eu conheci esse texto quando eu fui para o seminário. Eu acho que eu já falei aqui uma vez, né, que o pastor Edgar, quando me mandou para o seminário, ele foi muito corajoso, porque eu fui para o seminário, eu tinha 17 anos de idade. E com 17 anos de idade, eu posso dizer que eu era normal e saudável, né? Ou seja, não era nada comportado, como às vezes a gente espera. Puxa vida, é seminarista, é estudante, né? Devia ser aquele bom garoto na igreja. Bem, eu não era. Para os irmãos terem ideia, quem mais me conhecia na igreja eram os diáconos. E quando os irmãos olham aqui para o irmão Magro, irmão Jorge Eugênio, irmão Martins, outros diáconos que nós temos aqui, às vezes a gente pensa, poxa vida, se os diáconos eram assim, era tudo gente boa, né? Irmão João Pinheiro, ele já era diácono na época que eu fui para o seminário, né? A gente pensa, tudo gente boa, né? O diácono naquela época era muito mais conhecido porque cuidavam da disciplina na igreja, não é verdade, irmão João? Eram responsáveis pela disciplina e todos eles me conheciam, porque realmente eu era bem servido na igreja, né? Mas foi nessa época que eu conheci esse texto aqui. E conheci esse texto de uma maneira muito interessante. Porque no seminário a gente tinha realmente que estudar e tinha que pesquisar. Eu lembro que tive que fazer um trabalho sobre o livro de Joel.
E como todo adolescente um pouquinho abusado, eu resolvi, antes de ler qualquer coisa, ler, tentar entender. Eu não sabia nem se eu sabia ler, mas resolvi ler, tentar entender, escrever alguma coisa e depois então ir para os livros, ver o que havia de comentários sobre isso. E me fez muito bem quando identifiquei realmente em todas as coisas que eu havia escrito alguns comentários falando as mesmas coisas. E sobretudo a parte principal desse texto, que começa exatamente no versículo 28, é um texto bastante conhecido porque foi a ele que Pedro se referiu para falar sobre a igreja. Os irmãos lembram lá do sermão de Pentecostes? Atos 2. É mais ou menos com essas palavras aqui que Pedro começa a explicar o que estava acontecendo quando, de repente, diz lá o texto que línguas como que de fogo começaram a aparecer em cima das pessoas e cada um entendia na sua própria língua o que os discípulos estavam falando. De outra forma, os irmãos podem imaginar a confusão que era aquilo lá. Jerusalém naquela época era mais ou menos como uma dessas grandes cidades que recebem pessoas do mundo inteiro. E haviam ali pessoas de todos os lugares do mundo conhecido. Certamente haviam intérpretes, mas intérpretes interpretam aquelas coisas que são do interesse de todos. E será que a gente pode imaginar que naqueles dias a mensagem de Jesus tinha algum interesse para a sociedade como um todo? Na verdade, algum tempo antes Jesus tinha sido morto. E morto como se fosse um bandido qualquer. Tinha causado uma comoção grande? Com certeza tinha. Mas nada que provocasse o interesse de todo mundo para que todos parassem para prestar atenção e quisessem que fosse traduzido para eles aquela mensagem. Mas Deus tinha um propósito nisso daí. Aquela era a hora em que a mensagem precisava chegar aos mais distantes lugares do mundo. E Pedro então se refere a essa promessa. A questão, e nós cantamos aqui sobre promessas já hoje, né? A questão é que essa promessa do derramamento do Espírito de Deus tinha sido feita aproximadamente, talvez uns 400 anos antes de Jesus. Não era alguma coisa que tinha sido escrita algumas semanas antes. Não era alguma coisa que alguém já estava prevendo que iria acontecer logo depois. E hoje em dia a gente vê muita gente que gosta de fazer isso, né? Interpreta uma meia dúzia de sinais aqui e ali, coisas que estão, aí vamos dizer assim, diante de todo mundo, né? Como a gente fala na linguagem popular, está na cara. Profetizar assim é fácil. Mas 400 anos antes, e sobre alguma coisa que tinha um significado tão profundo na vida das pessoas, não é muito fácil. E Joel apresentou isso como sendo uma promessa. Algo que viria para mudar a vida das pessoas. E geralmente quando nós pensamos em promessas, eu até lembro também de outra coisa aí dos velhos tempos, hoje eu acho que quase não existe mais, são aquelas famosas caixinhas de promessas, né? Quantos aqui tem uma caixinha de promessa em casa? Levante a mão. Quantos têm o hábito de irem lá na caixinha de promessa e tirar umazinha de vez em quando lá para ver a coisa? Levante a mão. É bom, não é? É bom encontrarmos palavras de conforto, de ânimo para o coração, não é verdade? É bom sabermos que da Bíblia encontram-se palavras que servem de alento, de conforto para nós. E é interessante que é exatamente com mais uma promessa que Deus fala da grande mudança na vida das pessoas que fariam parte do seu povo, porque estavam fazendo parte da igreja de Jesus Cristo. Não é simplesmente a bênção da salvação. A bênção da salvação foi garantida em Jesus.
Não é isso? Não é Jesus quem traz a salvação para a gente? Aqui não está falando da salvação. Aqui está falando do Espírito Santo. Do Espírito que vem como alguém que confirma alguma coisa que havia sido dito 400 anos antes, com um propósito muito claro, de mostrar que alguma coisa havia mudado no coração das pessoas, naquele grupo que havia se identificado com Jesus e encontrado nele uma nova vida. Acontecerá que depois derramaria o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Parece pouca coisa lermos que os velhos terão sonhos, não é? Eu fui cumprimentar aqui as pessoas que estavam aniversariando e... Onde está o Anani? O Anani estava lá atrás. A Anani estava me dizendo, me perdoe, eu trato assim como o Anani, ele é pai de um amigo meu que tem a minha idade, e na verdade nós nunca conseguimos chamá-lo de seu Anani, né? Sempre foi de certa forma assim, o Anani, pai do Hudson, da Jeane. Ele me disse que está fazendo 80 anos. Não é isso mesmo, Anani? 80 anos. Quantas pessoas nós temos aqui nessa noite que tem 80 anos ou mais? Acho que é só você, Anani. Só você. Temos alguém aqui no coro, não? Não? Então, Anani, nessa noite é o nosso decano aqui. Imagine o que é ter 80 anos, 90 anos e termos sonhos. Ainda almejarmos coisas na nossa vida. Falarmos isso com os jovens é fácil, não é? Estão cheios de sonhos, cheios de expectativas. Conversarmos com as crianças é um espetáculo. Elas contam os sonhos delas como se fossem as nossas realizações. Elas são cheias de sonhos. O que você acha, Martins? Velhos tendo sonhos. E veja bem, o texto usa bem a palavra sonhos, não é pesadelos não, tá? Sonhos. E a gente sempre associa sonhos a coisas que estão por serem realizadas, coisas boas, expectativas. Em outras palavras, o que está sendo dito aqui é que quando nós realmente conhecemos o Espírito do Senhor, as nossas expectativas estão sempre sendo renovadas. Nós temos sempre um horizonte adiante de nós. Os vossos jovens terão visões, tal qual os velhos. Não há diferença. A palavra visão e sonho aqui tem praticamente o mesmo sentido. O mesmo propósito. Significa dizer que quando Deus está presente na nossa vida, não importa a nossa idade, as nossas expectativas se renovam. Não há por que andarmos cabisbaixo, imaginando quando a vida findará. Porque a vida está aí diante de todos nós para vivermos. Eu não sei quantas vezes a gente consegue ter ideia do significado dessas palavras. Isso porque aí vale-nos entender um pouquinho o contexto em que essas palavras foram ditas. E eu sugiro aos irmãos que leiam esse livro. O livro de Joel é um livro pequenininho, são 3 capítulos só. Joel é conhecido como um dos profetas menores. Joel estava relatando aqui nesse texto uma série de dificuldades que o povo havia passado
pela sua linguagem, há pouco tempo. Israel, nessa época, o povo judeu era um povo agrícola. Viviam do campo, viviam daquilo que plantavam para comer. Eles já sabiam pelo passado o que era ficar com fome e ter que ser sustentado por Deus, porque no deserto não nascia nada. Estavam agora na sua terra, uma terra que mandava leite e mel, mas junto com leite e mel também, de vez em quando, aparecia uma praga de gafanhotos que comia tudo. E na linguagem de Joel, ele relata pelo menos 3 tipos de gafanhotos, para descrever a intensidade dessa praga. Ele fala dos gafanhotos devoradores, depois dos destruidores, depois daqueles que ceifavam tudo. Ou seja, apareciam pragas que não deixavam nada para eles comerem. Alguns identificam esses gafanhotos como se fossem os exércitos inimigos dos povos que viviam ao redor de Israel, do povo judeu, e que de vez em quando atacavam, e pilhavam, e roubavam, e matavam. Aparentemente não era esse o caso aqui. Mas de toda forma, era um tipo diferente de inimigo, que havia realmente passado por ali e devastado tudo. Para nós falarmos de coisas como essas, hoje já não fazem muito sentido. É possível que alguns nem saibam o que é um gafanhoto. Eu lembro que uma vez a gente estava brincando, tinha uns grilinhos, assim, uns trocinhos desse tamanhozinho. E nem o que é um grilo sabiam, quanto mais o que é um gafanhoto. E gafanhoto realmente é um bicho terrível. Quando dá na plantação, come tudo. Imagina uma praga disso. Uma mesma praga dessa já havia sido citada na Bíblia, mas como castigo de Deus, lá no Egito. Foi uma das pragas que Deus utilizou para forçar os egípcios a libertarem o povo de Deus. E se parece pouco nós imaginarmos uma praga que vem e consome tudo que o povo usava para se alimentar. Uma coisa que também o contexto bíblico geralmente nos ensina, especialmente no Velho Testamento, as pragas estavam associadas a castigo. Castigo de Deus quando o povo se rebelava contra ele. Castigo de Deus quando o povo voltava as suas costas para ele. Castigo de Deus quando o povo não reconhecia a sua soberania. Era um contexto ruim, era um contexto difícil. E é no meio dessa situação que vem Joel e diz, falando em nome do Senhor, vamos entender que aqui quem está falando não é Joel, era Deus falando. Eu derramarei o meu espírito. Em outras palavras, era Deus dizendo, eu estarei entre vocês. E por isso vocês terão uma nova perspectiva de vida. O apóstolo Pedro vai associar essas palavras à igreja de Jesus Cristo. E talvez aqui possamos trazer a coisa para os nossos dias. Quando Joel está falando aqui, Pedro vai repetir essas mesmas coisas lá na frente, dizendo que o sinal da presença de Deus, que estaria marcado por essa nova perspectiva de vida, de sonhos e visões, que não importa a idade de todos aqueles que estão com as suas vidas na presença de Deus, podem ter e terão, seriam marcados por sinais espetaculares. Na linguagem de Joel, né?
Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O céu se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse é um dos sinais característicos da igreja. Se não conseguimos imaginar o que é o sol se converter em trevas, a não ser quando pensamos no eclipse, e eu não sei há quantos anos nós não temos um eclipse total do sol, em que tudo de fato se escurece, em que a noite e o dia se confundem, porque o dia se transforma em noite. Nós não conseguimos imaginar uma coisa como essa, a não ser quando vemos um bom filme de suspense, não é? Mas o que Joel está dizendo é que uma das marcas da igreja, em que Deus está presente, em que o Espírito do Senhor está sobre ela, é que acontecem 5 coisas que não só podem ser explicadas pela ciência humana, nem pela ciência comportamental. Será que nós cremos nessas coisas? Nesses sinais, nessas provas da manifestação poderosa e visível de Deus nas nossas vidas? Eu diria que nós só conseguimos compreender as palavras do versículo 28, de termos essa renovação dos nossos sonhos e expectativas, quando nós acreditamos que Deus tem poder. É disso que Joel está falando. Mesmo as pragas que aconteciam com o povo de Deus, não eram por acaso, não eram ao acaso, não eram sem o conhecimento e a intervenção divina. Sim, Deus muitas vezes permitia que o seu povo sofresse, para que compreendessem que Ele continuava Senhor de todas as coisas. Mas nessa mesma hora Ele vinha e dizia: olha, eu estou com vocês. Vocês profetizarão, vocês terão sonhos, vocês terão visões, vocês não estão mergulhados nas angústias desse mundo. O que de certa forma está sendo renovado aqui é a promessa de Jesus quando disse: olha, no mundo vocês terão aflições, mas, vamos falar juntos? Mas, por quê? Eu venci o mundo. Deus não abandona o seu povo. Deus não abandona a sua igreja. Deus tem cuidado de você. Deus sustenta você. Deus jamais abandonou ou abandonará a sua igreja. Mas aí vem uma situação que realmente às vezes incomoda, né? Por que em meio a tudo isso, tantas vezes nós nos vemos tão angustiados? Por que em meio a todas essas situações, por vezes nós nos sentimos como se estivéssemos sozinhos, abandonados, desamparados? Há uma experiência de Pedro com Jesus que todos nós conhecemos bem e que nos ajudam também a perceber como é que isso acontece, não é? Pedro talvez fosse um desses jovens cheios de expectativas, de visões, e eu imagino que pelo temperamento que a Bíblia nos diz que ele tinha, quando Jesus falou: olha, vem comigo, vem andar em cima da água, ele não pensou 2 vezes. Pô, é comigo mesmo. Pulou do barco e foi embora na direção de Jesus. Talvez experimentando aquela sensação gostosa que todos nós gostamos de ter, da adrenalina, não é?
Eu não sei quantos gostam de andar de bicicleta, mas eu lembro da época em que eu andava de bicicleta. E, primeiro, eu gostava de andar de bicicleta sem freio. O meu freio era um chinelo de pneu que eu tinha. O pneu mesmo, solado era solado de pneu. E a coisa mais gostosa que eu tinha para fazer era ir ali para o Esplanada, Jardim Esplanada, não sei quantos conhecem aquilo ali. E é uma descida espetacular, não é? Descer aquilo de bicicleta sem freio, talvez poucos aqui consigam imaginar a sensação que é de ter aquele ventinho gostoso batendo no rosto e sabendo que lá embaixo só tinham duas coisas. Primeiro uma curva fechada e um valão logo depois. Mas é bom demais. Era bom demais fazer essas coisas. Eu imagino que Pedro deve ter sentido essa mesma sensação. Vou andar sobre as águas. Mas tem uma coisa, que é igualzinho andar de bicicleta. Depois que você está na ladeira, não adianta pensar, e agora o que eu faço para parar? Porque você não vai parar. Se pensar nisso, você cai. Provavelmente foi o que aconteceu com Pedro. Ele estava diante de Jesus, mas ao invés de olhar para Jesus, ele olhou para baixo. Quem está andando de bicicleta não olha para a roda tem que rodar. Você tem que olhar para onde está indo, senão você cai. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele desviou os olhos de Jesus e afundou. Descer a ladeira de bicicleta é a mesma coisa. Se você olha para o caminho, você cai. Você tem que olhar lá para frente, para o objetivo. Nem para a curva você olha, a curva você tem que fazer. Não dá tempo de ver, depois quando você vê já passou. Se você vê a curva passando é porque você caiu. Pode ter certeza disso. Não tem opção. Está rindo, Cezinha? É isso mesmo. Não tem jeito não. A questão é que na vida espiritual não é muito diferente não. Na verdade a vida espiritual não é nada diferente. A vida espiritual é para ser vivida. Ou a gente confia no Senhor e vai, ou nós caímos. Ou a gente confia e entrega, ou a gente cai. É muito interessante que a carta aos Hebreus é uma carta escrita e ela fala muito de pessoas que abandonaram a fé, apostataram, voltaram atrás, desviaram os olhos do Senhor. E por causa disso estavam perecendo. Joel estava aqui diante do seu povo, assolado pela peste, assolado pelos gafanhotos, vivendo um momento terrível. E nessa hora ele diz: olha, o Espírito do Senhor está sobre vocês. Eu vou derramar o meu Espírito. E vocês terão uma nova perspectiva na vida. Vocês verão coisas maravilhosas. Vocês experimentarão coisas que nunca haviam experimentado antes. No meio de todas essas coisas. Mas é no versículo 32 que ele dá a receita, se a gente pode dizer assim, para isso, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos repetir juntos? E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos falar mais uma vez? E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não tem outra receita. Invocar o nome do Senhor é o equivalente a Pedro andando sobre as águas, manter os seus olhos fixos em Jesus, sem desviar. Não há outra forma de sermos reconhecidos como igreja do Senhor. A igreja de Jesus Cristo é aquela que invoca o seu nome.
Essa igreja que se renova dia após dia, onde não há velho nem jovem, adulto nem criança, porque todos temos a mesma perspectiva diante de Deus. Andamos, como o apóstolo Paulo nos diz, em novidade de vida. Em outras palavras, na igreja não tem velho. Se nos sentimos velhos, talvez seja a hora de nos renovarmos, não é? Essa renovação espiritual, que é o que nos faz conhecer o livramento do Senhor nas horas de necessidade, que nos faz renovarmos os nossos sonhos, as nossas visões, independente da etapa da vida que estejamos vivendo, em que começamos a compreender um pouquinho melhor as palavras de Paulo, quando diz que se alguém está em Cristo, vamos falar juntos? Se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é o significado maior da Igreja de Jesus Cristo para as nossas vidas, em que o Espírito de Deus está presente sobre nós. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos levanta, é Ele quem muitas vezes enxuga as lágrimas também. Sim, é esse mesmo Espírito que Jesus apresenta como sendo também o Consolador, o Confortador. Existem sim momentos em que vêm as angústias, mas não estamos sós. É Ele quem segura a nossa mão, é Ele quem nos sustenta. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, sei que há muitos que nos visitam nessa noite. Eu não sei como é a sua relação com o Senhor. Eu não sei se você tem conhecido esse Espírito do Senhor, que renova os nossos ânimos, que nos faz ter sonhos e visões, que nos faz caminhar adiante. Mas eu sei que Ele nos chama para vivermos esse tipo de vida. E Ele diz que para isso é necessário invocar o nome do Senhor. Você tem clamado a Deus em sua vida? Você tem pedido: Senhor, me sustenta, Senhor, eu quero estar diante da Tua presença? Porque essa é a receita, esse é o caminho, é simples assim. Não tem outro jeito, não tem outro meio de experimentarmos o refrigério, o conforto, o sustento, essa nova perspectiva de vida que Deus nos dá, só invocando pelo Seu nome. E quem sabe esta seja a noite de você invocar o nome do Senhor. De como foi dito hoje pela manhã, de vestirmos esse uniforme de santidade do Senhor, de nos identificarmos com Ele. Quem sabe você esteja precisando dessa identidade nova com o Senhor. Eu quero convidar você agora a baixar a sua cabeça e a orar. Não apenas a baixar a cabeça, não apenas fechar os seus olhos. Algumas vezes eu fico imaginando que há pessoas que apenas porque abaixam a cabeça e fecham os seus olhos, pensam que estão orando. Não estão. O abaixar a cabeça e fechar os olhos é para que você possa, quem sabe, por alguns instantes olhar para si mesmo. E a oração começa no momento em que você identifica o que está em seu coração, em sua mente, e coloca tudo isso diante do Senhor. Apresenta-se ao Senhor. E pede a Ele para que cuide da sua vida. Cuide daquilo que precisa ser cuidado.
Em outras palavras, você invoca o nome do Senhor. E se é isso que você está precisando fazer nessa noite, orar, clamar pelo nome do Senhor, para que Ele te dê o refrigério, para que Ele renove os seus sonhos, para que Ele renove a sua visão, para que Ele renove as suas expectativas. Eu quero convidar você a orarmos juntos nessa noite. Eu quero convidar você a colocar-se de pé no lugar em que você está. Não diante da igreja, mas diante do Senhor. Dizendo: Senhor, nessa hora eu quero invocar o Teu nome. Eu clamo por Ti nesta hora, ó Pai. Ouve a minha oração. Você quer fazer isso nessa noite? Coloque-se de pé. Deus a abençoe. Deus os abençoe. Deus o abençoe. Há mais alguém? Coloque-se de pé nesta hora. É o momento de clamarmos a Deus. É o momento de, como igreja de Jesus Cristo, nos renovarmos diante dEle. É preciso clamar pelo Senhor. Você quer fazer isso? Fique de pé. Faça dessa sua oração nessa noite. Que Deus o abençoe. Há mais alguém nessa noite? Fique de pé. Quem sabe alguém na galeria. Se Deus está falando ao seu coração, fale com Ele também. Fique de pé nessa hora. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Há mais alguém? Há mais alguém nessa hora? Deus bendito, Pai eterno, nós somos gratos a Deus pela Tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, pelas Tuas promessas sobre as nossas vidas. Promessas, ó Deus, que nos lembram de que se nós clamarmos pelo Teu nome, Tu nos darás o livramento de que necessitamos. Que Tu renovarás, ó Deus, os nossos sonhos, as nossas expectativas. De que Tu nos sustentarás, nos confortarás com o Teu Espírito. E é como Tua igreja, ó Deus, que nessa hora nós clamamos a Ti. Ouve, ó Deus, a oração, o clamor de cada um desses que se colocaram de pé nesta hora. Tu conheces os seus nomes. Tu conheces essas vidas. Elas te pertencem, ó Pai. Tu conheces cada anseio, cada necessidade dessas vidas. Completa, ó Deus, nesses corações aquilo de que precisam, de tal maneira que suas vidas possam continuamente ser colocadas diante do Teu altar. Abençoa, ó Deus, tantos outros que aqui estão e que precisam também clamar pelo Teu nome. Quem sabe estejam necessitados do Teu refrigério, da Tua presença. Toca esses corações, ó Deus, de tal maneira que em tudo que façam, em cada palavra que falem, o Teu nome seja glorificado. Recebe o nosso louvor, ó Deus, recebe a nossa adoração nesta noite,
É a oração que te fazemos agradecidos e confiados. No nome santo e precioso de Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso Senhor. Amém. Vamos todos nos colocar de pé. E que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo o Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o seu povo espalhado e de modo especial com essa congregação aqui reunida hoje e sempre. E o povo de Deus diz amém. Que Deus a todos abençoe, dando-lhes uma semana muito rica e abençoada. Mas antes de sair, dê aquele boa noite, muito especial à pessoa que está aí próximo de você. Deseja a ele uma boa semana, uma semana rica e abençoada também a cada um. Deus a todos abençoe.